Estamos ao vivo! Bom dia, pessoal! Como estão? Sábado! Com mais uma live do livro Saia do Caixão. E hoje nós estamos no capítulo 12 e capítulo 13. O capítulo 12 ele fala sobre resiliência. Bora bater um papo sobre? Ele inicia o capítulo 12 da seguinte forma: ser resiliente é ser capaz de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Ai, gente, como é bom a gente saber lidar com problemas, adaptar a mudanças. Eu, Geisa, adaptei a mudanças, eu aprendi a lidar com problemas, amadurecendo, passando por situações que me forjaram, meu caráter, me tornou uma pessoa melhor. Então eu falo para vocês que é com o amadurecimento que a gente chega nesse nível de resiliência. É sua capacidade de elasticidade diante dos desafios da vida. O poder de levar porrada e não reagir automaticamente. Quando a gente chega nesse nível, né? Você pode estar passando ali, leva porrada e continua com sabedoria. Engole, respira e tenha sabedoria na hora de agir. Não seja impulsivo em suas relações. Por isso pode acabar com você. Porque isso pode acabar com você. Em qualquer relacionamento com seu cônjuge, com o namorado, com amizades, em qualquer relacionamento. Você perde muita energia com essa brincadeira de passa ou repassa, bateu ou levou. Nossa, e como, né, pessoal? E como? É falta de sabedoria mesmo, quando você não sabe lidar com algum problema, você quer ali discutir na hora, resolver de qualquer jeito. Você gasta uma energia tremenda. Quantas vezes eu já gastei energia com isso, energia desnecessária, onde eu acabava ali com o meu dia, aí você gasta energia, não tem nem mais força, nem mais ânimo para terminar aquele dia, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Toda estrutura, quando é abalada, se não tiver dilatação e elasticidade, pode vir a ruir. Sempre que escrevo sobre resiliência, ele fala. Sempre quando ele escreve sobre resiliência, lembro do exemplo da Torre Eiffel. Aí ele conta. Idealizada por Gustave. Essa torre foi desenvolvida para durar apenas 20 anos. Mas já tem 132 anos. Vocês sabiam disso, pessoal? Que a Torre Eiffel ela foi desenvolvida para durar apenas 20 anos, mas ela já tem 132 anos. Durante o período do calor, ela aumenta em até 15 centímetros seu tamanho devido à dilatação do ferro. Ela também, em sua programação, uma pequena folga para que nos dias quentes a dilatação ocorra sem nenhuma resistência. A Torre Eiffel, com 324 metros de altura, consegue se adaptar a novas temperaturas. E você? Resiste às mudanças ou se adapta a elas? Tenha o poder da flexibilidade e da elasticidade. Sempre que alguém te atacar ou te provocar, deixe o outro falar. Deixa. Soltar todo o armamento que ele tem através da fala. Fique em silêncio e observe o tiro no pé que ele mesmo está dando. Eu contei para vocês uma situação que uma amiga minha passou, onde
ela começou o dia bem cedo mesmo, antes das 6 da manhã. Ela foi abastecer o carro. Isso, gente, acontece diariamente, todos os dias. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você inicia o dia ali de uma forma, aí você tem que ter a sabedoria para canalizar e fazer seu dia diferente. Aí ela estava abastecendo o carro, ela parou para responder algumas mensagens no celular. E ela parou num lugar onde podia passar do lado, tinha caminho normalmente para passar. Aí uma moça parou atrás do carro dela e começou a buzinar. Nisso que a moça começou a buzinar, ela não saiu, né? Porque tinha espaço para a moça passar. Mas a moça parou do lado dela e começou a xingar palavrão, xingar. Ela descarregou tudo que ela tinha dentro dela. Ou seja, essa moça ela já estava ferida, já estava com algo que ela precisava colocar para fora. E quando alguém tá assim, ela vê qualquer pessoa e despeja. Aí, e tinha gente dentro do carro com essa moça. Que essa minha amiga me disse, imagina como que começou o dia dessa moça. Como começou o dia da pessoa que estava dentro do carro com ela. Se não tiver a sabedoria de canalizar essa energia, acabou com o dia de todo mundo ali. E não acabou com o dia dessa minha amiga, porque ela teve a sabedoria de não reter nada para ela. A gente tem que ter essa sabedoria de não reter isso pra gente. Diariamente no trânsito acontece isso, né, pessoal? Diariamente. Como que é estressante estar no trânsito, porque vai acontecer isso sempre. E como que você vai agir? Como que você vai agir? Igual meu esposo, no primeiro jogo dele, um adversário dele xingou ele com palavrão, com tudo quanto é nome, e ele virou e falou assim, Jesus te ama. Aí o cara ficou até constrangido, depois pediu desculpas. A pessoa só dá o que ela tem dentro do coração dela, o que ela tem dentro dela. Então, você tem que tomar muito cuidado. O que você está alimentando, o que você está despejando para outra pessoa. E tem que tomar muito cuidado. Senão a gente estraga o nosso dia, estraga o dia da outra pessoa. E isso é muito real, né? Tem pessoas que não sabem nem lidar com um bom dia que não é você deu bom dia e a pessoa não te respondeu, aí você já ficou mal, acabou seu dia. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Você aprender a canalizar essa energia, não reter nada para você. E isso só vem, na minha opinião, aconteceu comigo com o amadurecimento, depois de levar muita porrada. Aí ele continua. Veja a intenção do acusador enquanto fala com você. Ser resiliente é aguentar a pressão. E para isso é necessário força mental. Para sempre? Não, somente para suportar hoje. Pensa no só hoje. Só hoje eu vou aguentar tudo isso. Só hoje eu vou engolir isso. Só hoje eu vou ter a sabedoria para aprender isso. Todos os dias você falando só hoje, você consegue passar pelos obstáculos com mais facilidade. Não dependa das pessoas. Os resilientes aprendem a todo momento. Eles sempre multiplicam e não se deixam levar pelas situações momentâneas. Entenda que quando alguém te magoa e te irrita, não é culpa do outro. As pessoas te irritam porque você é irritável. Você não pode melhorar isso. Você precisa ser transformado completamente. É o que eu acabei de falar aqui anteriormente. Quando alguém despeja algo para você, te xinga, te magoa, vai de você, se você vai pegar aquela energia ou não. Se você tomou as dores, você é uma pessoa irritável. E aí você tem que rever sobre isso. Peraí, a atitude do outro vai me incomodar? O problema é do outro. Eu não vou trazer esse problema para mim. Então busque ter esse pensamento, sua vida vai fluir de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Toda estrutura que é rígida vai se quebrar ao meio. A resiliência é para não se deformar, para se adaptar ao movimento e por isso é flexível. Aí ele indica um livro para a gente ler. Indico para você ler o livro Antifrágil,
coisas que se beneficiam com o caos. Porque assim você compreenderá mais sobre toda a estrutura social na qual você está inserido. Quer saber como ser mais resiliente? É simples, ele dá 3 dicas aqui para você se tornar uma pessoa resiliente cada vez mais. Essas 3 dicas, você colocando em ação, você se torna uma pessoa resiliente. Você tendo empatia, você tendo simpatia e você tendo altruísmo. E o que é altruísmo? É se doar sem esperar nada em troca, naturalmente ajudar as pessoas. Se você tiver esses 3 pontos, é impossível não ser resiliente. Então, empatia, simpatia e altruísmo. Afinal, você compreenderá o outro dentro do potencial que ele tem. Não dependa da opinião dos outros. Apenas ative a fonte e deixe-a transbordar. Aceite quem você é, o transbordo virá. Quando você aceita quem você é, o transbordo virá, e isso é muito real. Vocês estão vendo, né? Quem me acompanha aqui mais tempo, até pela minha vida mesmo. Tem mais de 1 ano que eu comecei a fazer lives, gravar vídeo, a transbordar. Porque não faz sentido a gente reter as coisas pra gente. Você não precisa forçar nenhuma situação. As coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Sua alma começa a clamar por essa mudança. E é maravilhoso. E para finalizar o capítulo de resiliência, ele deixa 2 tarefinhas. E as tarefas são as seguintes. Escolha 10 assuntos nos quais você precisa ficar mais forte. Na sua mente aí já veio agora situações que você sabe que você precisa se fortalecer. Destes 10 assuntos, arrume um problema, uma tarefa, para ganhar resiliência e resistência. Então, você vai enumerar 10 assuntos, 10 áreas que você acha que você precisa fortalecer. Vou dar um exemplo. É a sua área pessoal, sua área profissional, é com amizades, é os relacionamentos, é o quê? Sua vida financeira, é o quê? Quais os assuntos que você precisa ficar mais forte? Aí do lado você vai colocar problemas, tarefas para ganhar resiliência e resistência. Você vai criar um problema para cada assunto. Criando um problema, você vai achar a solução e vai para cima. E a segunda tarefa que ele passa é: anote abaixo coisas com as quais você não está tendo paciência e produza uma tarefa para cada uma dessas coisas. Coisas que você não está tendo paciência. O que está tirando sua paz, que você não tem paciência? Você, pai e mãe aí, que seja seus filhos, que seja o trabalho, o que tira sua paciência? Você vai anotar aí abaixo e produz uma tarefa para cada uma dessas coisas, para treinar, para você passar a ser mais resiliente, ter mais paciência, porque ficar sem paciência com alguma situação não é legal, pessoal. Não é legal. Gasta energia, você nunca vai estar bem disposto para fazer as coisas. Além de estragar o seu dia, gastando a sua energia, você pode estragar o dia da outra pessoa. Então é muito válido você fazer essa reflexão, beleza? E o capítulo 13, que é o princípio 13, ele fala sobre a fonte. Eu amo falar sobre esse tema. Bora lá? Existe uma fonte que jamais se esgota. E essa fonte é o Criador. Oi, Érica, minha amiga, bom dia! E essa fonte é o Criador. Relacionamento com Deus não é pertencer a uma religião, nem ser partidarista. Não é ter um direito reservado a um grupo de pessoas ou clero. Qualquer pessoa que acessa a fonte prospera e ganha robustez emocional. Pessoal, foi agora depois dos 30 que eu saí da zona de conforto, foi depois dos 30 que eu aprendi a ter conexão com a fonte. E tá tudo bem,
O que é você ter conexão com a fonte? Antigamente, eu, Geisa, eu pensava que para ter um relacionamento com Deus, eu precisava ir a pessoas primeiro, para falar com pessoas, e depois essa pessoa falar com Deus e eu ser respondida. Sim, eu pensava dessa forma. E não é dessa forma, pessoal. Você tem acesso direto a Ele. Você tem acesso direto a Deus. Seja no seu quarto, seja onde você estiver, dirigindo seu carro, arrumando, lavando louça, arrumando casa, a qualquer momento. Por quê? A religiosidade, ela vai fazer você pensar isso. Que você precisa de pessoas, precisa de uma pessoa para intermediar o acesso a Deus. Mas não, você tem direto acesso à fonte. E quando você descobre esse livre acesso à fonte, é maravilhoso, porque você passa a ter experiências únicas, porque você vai estar diretamente com Ele, você acessa que você é filho amado dele, filho ou filha, e você começa a viver assim o sobrenatural. Claro que é importante, é válido, sim, você ter alguém para estar conversando, alguém para estar intercedendo por você, orando junto com você, mas não deixar de acessar a fonte individual, orar diretamente ao Senhor, ali fechar, se humilhar diante da presença dele, você. Aí ele continua assim: se você estiver ligado à fonte, você nunca será alienado. Quando a fonte percebe que você está parando ou represando as águas, ela devolve para outro lugar e assim a água é compartilhada. Acredite, a única forma de quebrar a religiosidade é acessando a fonte. Foi o que eu acabei de falar. Quando você não acessa a fonte, quando você não está conectado à fonte, passando por outras situações para falar com Deus, você não vai ter esse individualismo, essas experiências com Ele, que Ele quer ter com você. Ele te chama para isso. Você nasceu para viver o melhor dessa terra. E Ele te chama para viver o sobrenatural. Ele quer ter uma intimidade com você. E quando você passa a ter essa intimidade com Ele, é maravilhoso. Não tem preço. Para acessá-la, existem 3 caminhos. Ele cita 3 caminhos. Primeiro, a fonte vem. Em segundo, ela desce sobre você. E em terceiro, te faz transbordar sobre a vida das outras pessoas. Por que eu comecei, tem um ano a fazer lives, a gravar vídeos, há um ano a transbordar a palavra de Deus, a falar o que está no meu coração? Porque foi a partir do momento que eu tive acesso à fonte. Quando eu tive acesso à fonte, eu vi que eu não preciso me preocupar com o que dizem, porque eu tinha receio, sim, eu vivia preocupado. Nossa, para me conectar com Deus, eu preciso falar com tal pessoa. E só tal pessoa que pode falar de Deus, né? Seja um padre ou um pastor, alguém renomado. E não, gente, todos nós podemos falar o que está no nosso coração. E quando você tem essa consciência, é quando você acessa a fonte. Por quê? Porque ela vai descer sobre você, você vai se encher e vai querer transbordar, vai querer passar isso para frente. É isso que eu tenho buscado fazer cada vez mais. Busque acesso diretamente à fonte. Aí ele continua. Se os seus filhos vierem primeiro na sua vida do que a fonte, do que Deus, você não suportará perdê-los quando eles se casarem. E isso vale para qualquer outro relacionamento. Precisa ser Deus em primeiro lugar de tudo. Em primeiro lugar, Deus, depois as demais coisas, porque tem aquela hierarquia, né? Que eu gosto muito, que eu aprendi e que eu vivo para quem é casado. Primeiro ali Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus filhos. Por quê? Seus filhos, eles vão casar, eles vão ter a família dele, e o seu cônjuge não. É até que a morte os separe. Quando você vai direto na fonte, você se torna mais piedoso, generoso, aumentará seu autoconhecimento. E, além disso, seu domínio próprio. É o que tem acontecido cada vez mais comigo. Seu relacionamento com a fonte precisa ser vertical.
pois à medida que a fonte desaguar em você, você terá o que oferecer para os outros. Quando você tem algo a oferecer, fluirá do seu interior um rio de águas vivas, para saciar a sede de uma geração que virá após a sua existência. Mas como a maior parte do tempo você vive sem propósito, parado, estagnado, dormindo nesse caixão que você chama de leito, não poderá fazer nada por você e nem por ninguém. Se você estiver conectado direto à fonte, não vai viver mendigando conselhos dos outros e entenderá que dar é muito melhor do que receber. Gente, é maravilhoso quando a gente tem essa consciência. Quando você se conecta à fonte, a água desce, você se enche e passa a transbordar na vida das pessoas. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso, que você possa ter essa sensação. Se conecte à fonte, busque cada dia mais ter intimidade com ele. Beleza? Aí ele continua assim: acesse a fonte não pelos outros, nem pelo próprio Deus, mas por você. Entenda que a fonte é inesgotável, inspiradora. Compreenda que a voz de Deus é doce. Se você for piedoso, uma pessoa que não abre mão de Deus por nada, ele vai falar o tempo todo com você. Jesus não era nada daquilo que o povo dizia a respeito dele, e é por isso que muitos foram à loucura. Esse mesmo Deus escolheu morar dentro de você. Você é moradia preciosa dele. E olha só, pessoal, quando você tem esse entendimento, quando você tem conexão direta à fonte, como que eu posso te falar? É só você vivendo. Que você possa, nessa manhã, para você que está assistindo agora ou assistindo depois, busque um relacionamento íntimo e sincero com ele, diretamente com ele. Ele vai estar te ouvindo, ele está de braços abertos esperando para você derramar tudo sobre ele, porque para o seu fardo ficar mais leve. Ele é o seu pai e você é um filho ou filha amada dele. Ele quer te dar o melhor. O que os pais querem dar para os filhos? O melhor. E Deus é assim com a gente. Ele quer o nosso bem sempre, ele quer o nosso melhor. E ele quer ter um relacionamento direto com você. Então, que você possa cada vez mais ter essa consciência de ir para o quarto, de ir para onde você estiver ali num lugar sozinho, buscar ele de uma forma profunda, de uma forma íntima. Você vai ver o agir dele, você vai ter experiências com ele, e isso é maravilhoso. Aí ele deixa uma tarefa aqui, e olha que legal. Fale com a fonte, fale com Deus por 10 minutos todos os dias. Para você que não tem o costume de falar, para você que faz o seu devocional, para você que já tem o costume, passe a falar cada vez mais. E para você que não tem o costume, passe a falar com ele todos os dias, 10 minutinhos. Eu costumo fazer uma devocional assim que eu acordo, já no início do dia. Então, fica essa dica para você também. Gente, não faz sentido estar nessa terra, estar aqui sem glorificar, sem falar com ele, sem falar com o autor que nos deu a vida. Que sentido tem viver nessa vida sem falar com o autor da vida? Então, que você possa cada vez mais ter essa consciência. Gente, 10 minutinhos durante 24 horas não é nada. Nada. De acordo com o que ele falar e te direcionar, grave um vídeo no YouTube e compartilhe sua experiência com as pessoas. Olha que tremendo, gente. Isso aconteceu comigo. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Você vai passar a ter uma intimidade com ele, vai começar a falar com ele 10 minutinhos e ele vai colocando coisas no seu coração. E aí você grava um vídeo e compartilha. Grava ou deixa na sua galeria, eu deixava na galeria primeiro. Grava e posta no Stories, grava e seja instrumento dele aqui nessa terra. Boca fechada mata.
Boca fechada mata. Às vezes você deixa de... O pouco que você tem é muito para outro. Então, não pense que você não tem nada para entregar. Não pense que você não possa ser um instrumento gigantesco dele aqui nessa terra. O pouco que você tem é muito para outras pessoas. Então, que você possa cada vez mais se conectar à fonte, jorrar tudo o que tem aí dentro de você. E é isso, pessoal. Tenha um excepcional sábado, bom final de semana e até a próxima live. E a próxima live, que é o capítulo 14 e 15, é o seguinte: princípio 14, prosperidade. E o 15, associação. Beleza? Então é isso. Ótimo dia!